Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início à nossa sexta aula do nosso mini curso de APIs REST com Spring. Bom, na aula anterior a gente criou uma nova API que nos permite inserir uma nova despesa. Vocês devem ter lembrado, né? A gente conheceu aqui o funcionamento do método POST, entendeu como que a gente envia os dados no corpo da requisição e criamos essa nossa nova API. Bom, vamos inicializar aqui a aplicação para revisitar o funcionamento aqui dessa nossa API. Vamos lá para a nossa ferramenta de teste, o Postman, e aqui temos ela, tá? Já tem o bar aqui todo preparado, basta a gente fazer o quê? O envio dos dados. Então, fiz aqui o envio dos dados, maravilha, retornou 200, indicando sucesso na requisição. Se a gente voltar aqui na nossa API que lista todas as despesas, ele vai estar o quê? Mostrando que foi inserida uma nova despesa com sucesso lá no nosso banco de dados. Bom, legal. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tem um ponto que não está sendo tratado na nossa API. Caso eu envie algum desses campos aqui como nulo ou não informe esse campo, tá? O que vai estar acontecendo? Então, imagina aqui, por exemplo, que o nosso usuário da aplicação ele não preencheu a categoria. Tá? Então, ele tirou aqui a categoria e deixou de fora. E fez o envio dos dados para a nossa aplicação. O que vai estar acontecendo? Então, vamos fazer esse teste? Vou clicar aqui no Send e olha só. O que aconteceu? Foi inserido um novo registro. Como eu sei que foi inserido um novo registro? Ele retornou aqui o ID 2. Significa o quê? Que foi incrementado o ID anterior, foi gerado um novo registro no nosso banco de dados. E aqui ele retornou o quê? Que a categoria está nula. Então, ele não fez nenhum tipo de checagem ou de validação dos campos que a gente está enviando. Da forma que a gente mandou, ele assumiu, tá? Que é a forma correta, e salvou lá no nosso banco de dados. Se a gente voltar aqui e pedir para listar novamente, a gente agora tem o quê? Duas despesas, e a segunda ela está com a categoria aqui como nula. E se a gente seguir fazendo da mesma forma, só que agora tirar outro campo, ou tirar o valor, e vou mandar inserir novamente. Ou seja, um novo registro foi inserido, e agora ele não tem o valor e não tem a categoria. O valor aqui ficou 00. Por quê? Se a gente olhar aqui no nosso expense, então vamos procurar aqui, ó, expense, a gente o quê? O valor aqui ele está como double. Então, ele assumiu o padrão aí do double, o valor default, que é 0.0. Então, o que a gente vai estar fazendo nessa aula? Bom, a gente vai colocar validação nos nossos campos, para tornar eles requeridos, ou seja, é obrigatório o preenchimento desses campos, porque dessa forma a gente garante que os dados não vão ficar inconsistentes na nossa base de dados. Se a gente não exige, tá? Se a gente não requer isso do nosso usuário, ele pode estar mandando da forma que ele achar correto. Então, vamos aprender a validar os dados da nossa request. Bom, para isso, tá, eu vou estar apresentando um carinha aqui para vocês, que é o Bean Validation. O Bean Validation, tá, como toda API aí, ele define uma série de métodos, ele representa o contrato, tá, que deve ser implementado por algum vendor. No caso aqui do Bean Validation, a gente vai estar usando a implementação padrão desse cara, que é o Hibernate Validator. Então, esse Hibernate Validator ele faz a implementação aqui da API de Bean Validation. E ela a gente utiliza para estar fazendo o quê? A validação aqui dos nossos campos. Vamos clicar aqui nesse cara, ó, API Java Docs. Ele vai estar abrindo aqui a documentação do Bean Validation. E aqui tem uma série de classes que o Bean Validation expõe. Ou seja, são classes aqui que nos permite validar se um campo está vazio, se um campo é nulo, se enviou o mínimo de valor que a gente espera ali para aquele campo. Então, você pode, por exemplo, num campo inteiro, verificar se ele é negativo ou zero, bom, se ele é só negativo, se é uma lista, se ela está respeitando o mínimo de itens enviados ali e assim por diante. Ou seja, de acordo com a necessidade da sua aplicação, de acordo com a necessidade do requisito de negócio que você está desenvolvendo. Pois bem, como que eu coloco o Bean Validation, como que eu disponibilizo o Bean Validation aqui no Spring Boot? Já deixei preparado aqui para a gente a dependência que a gente precisa estar adicionando
para que a gente tenha acesso às classes do Bean Validation. Então, aqui no bloquinho de notas, para facilitar, já deixei essa dependência que é quem? O Spring Boot Starter Validation. É esse cara que a gente precisa adicionar lá no nosso Gradle para que ele importe essa dependência e a gente tenha acesso às anotações e às classes referente ao Bean Validation. Bom, então vou aqui no build.gradle e vou adicionar essa dependência. Já temos algumas aqui. Vou adicionar aqui a dependência do Spring Boot Starter Validation. Repara o seguinte, né? Assim que adicionamos aqui essa dependência, apareceu esse íconezinho aqui, ó. Ou seja, significa que ele reconheceu uma alteração aqui no build.gradle e a gente precisa fazer o reload dessas informações, dessas configurações. Então, cliquei aqui, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar fazendo o download de todas as dependências referente a essa declaração aqui. Então, Hibernate Validator e assim por diante. Bom, pois bem, adicionamos a dependência, pode ser que aí na sua máquina leve um tempo maior, por quê? Porque ele vai baixar todas essas dependências lá do repositório do Maven. Tá? Sempre que a gente adiciona uma dependência que não existe localmente na nossa máquina, ele vai ter que buscar e vai ter que baixar lá do repositório do Maven. No caso aqui, como eu já tinha testado anteriormente, essa dependência já existe na minha máquina e por isso que foi muito rápido. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar o quê? As validações aqui na nossa classe. Tá? Então, o que a gente vai colocar? Bom, vou colocar aqui, primeiramente, que a description, como é uma string, eu quero que ela não seja vazia. Então, eu vou estar colocando o quê? O not, tá? O not empty. Ou seja, vai ter que colocar pelo menos alguma informação, pelo menos um caractere aqui na description. Aqui no caso da data, vou colocar aqui como not null. Aqui no caso da categoria, eu vou colocar também como not null. Então, dessa forma, o double key, o value, eu não vou colocar nada. Esses campos aqui, a gente já garante agora que eles são obrigatórios. Bom, e como que eu faço para que o Spring Boot, ou seja, na verdade, o Spring MVC, porque o que a gente utiliza aqui nessa parte de REST de web é referente ao módulo do Spring Web MVC. Então, como que eu peço para o Spring Web MVC validar a minha requisição? Ou seja, para ele validar essa informação aqui que está sendo enviada no corpo da requisição. Para isso, né, como a maioria das coisas aqui no Spring, a gente utiliza o quê? Anotações. Então, aqui eu preciso colocar uma nova anotação chamada valid. Dessa forma, ele vai validar a nossa requisição. E ele vai validar baseado em quem? Baseado nessas anotações que a gente colocou. Ele vai aplicar aqui as regras do Bean Validation. Olha só, javex.validation. Ou seja, são as classes referentes ao Bean Validation. Bom, pois bem, vamos inicializar aqui a nossa aplicação e testar se essas validações estão realmente funcionando. Então, vou aqui para o nosso Postman novamente. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui, na verdade, como estava, e vamos começar a fazer o teste de forma incremental. Então, vou remover a categoria e vou pedir para fazer o envio. Vamos verificar aqui que ele não existe ainda nenhum registro no nosso banco de dados. Vou fazer o envio aqui e olha só, agora ele retornou o quê? Um bad request. A gente não tinha visto até então esse status code. O bad request, eu tinha comentado com vocês, os códigos de status referente à família aí que começa com o número 4 são para validações do cliente, da requisição do cliente. Então, aqui no caso, o bad request significa que o cliente ele mandou algum dado num formato não válido. Então, no nosso caso aqui, significa o quê? Que ele mandou a categoria como nulo. Tanto é que ele fala aqui, ó, o field error in object expense on field category. Rejected value null, ou seja, ele rejeitou essa categoria aí como nula. Então, ele já está aplicando as validações lá que a gente espera. Outra coisa que a gente pediu também para ele validar foi o quê? A data. Então, vamos deixar a data de fora aqui e pedir e fazer o envio aqui novamente da nossa requisição. E agora ele também apontou aqui um problema de campo nulo, no caso da data. Bom, então também está aplicando a validação aqui na nossa data. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a description vazia, simplesmente dessa forma, e vamos fazer o envio aqui. E aí, ele reclamou. Por quê?
porque aqui a gente colocou, tá? Que a nossa, vamos abrir aqui novamente a expense, e aqui a gente colocou a description como not empty, ou seja, ele tem que ter pelo menos um caractere. Tá? Então, o not empty, se a gente olhar aqui na documentação, ó, o not empty, ele faz o seguinte, vamos ver aqui que ele explica. Tá? Então, para você entender o comportamento aqui da anotação e da validação que ela realiza, vem aqui nessa documentação, vou estar deixando no link da descrição, e aí você clica e entende aqui a documentação. Ó. O elemento anotado não pode ser nulo ou vazio, então ele faz duas validações aqui. Bom, então, por exemplo, agora se eu colocar aqui, por exemplo, só C de curso, tá? E fazer o envio, ele aceitou, porque agora ela não está mais vazia, ela tem pelo menos um caractere. Bom, legal, maravilha, tá? Ele é muito poderoso, esse Beam Validation. A gente consegue fazer uma série de validações, conseguimos criar validações customizadas. Aqui, o intuito era só apresentar para vocês tá? Como que a gente aplica validações na nossa requisição. Então, através aí da anotação do valid e das anotações aqui do Beam Validation, a gente consegue aplicar isso já na nossa aplicação. Legal? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.